Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Sem dúvida alguma, o melhor título deste livro, ou que mais explica o que acontece nele, seria os Atos do Espírito Santo, dado por Jesus Cristo, tendo subido aos céus, por meio de homens como os apóstolos e tantos outros. Atos capítulo 2, eu farei a leitura a partir do versículo 37 até o 47, mas a mensagem se concentrará nos versículos 42 a 47, e nós teremos também essa exposição em duas partes. É um sermão muito longo, muita riqueza nesse texto, e nós veremos a primeira parte então nessa manhã, e a próxima parte quando eu pregar novamente aos irmãos aqui na igreja. Atos 2, a partir do versículo 37, diz assim a palavra do nosso Deus: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus da igreja na antiga aliança e agora na nova aliança também. Nós te louvamos porque a tua palavra é a regra de fé e prática para nós crentes que devemos fazer parte da igreja do Senhor, se quisermos de fato ter comunhão contigo, com a Santíssima Trindade. Obrigado a Deus porque a mesma palavra nos ensina o que é a igreja, o que é ser crentes em uma igreja, e o quanto é prejudicial para qualquer um que se diz crente não experimentar a vida, a caminhada cristã no meio do teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, nessas duas mensagens que teremos a partir desse texto. Nos ensina, a partir da tua palavra, o que significa sermos igreja do Senhor agora na nova aliança, e nos ajuda a praticar aquilo que nós aqui ouvirmos, ó Deus, para que essa experiência de sermos igreja
seja real em nossas vidas e que muitos ao nosso redor, que estão fora da igreja, possam ser atraídos e chamados e convencidos por Ti mesmo, para que sejam salvos e assim façam parte do corpo de Cristo, esperando e aguardando a vida eterna conosco. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Durante seu primeiro semestre no seminário de Princeton, esse homem ouviu um sermão de Charles Hodge, que o despertou para missões. Em 27 de novembro de 1858, ele enviou seu pedido formal à Junta de Missões Estrangeiras, mencionando o Brasil como seu campo missionário preferido. A Junta de Missões de Nova York tinha aprovado enviá-lo para a Bolívia, mas a providência de Deus o direcionou para o Brasil. Em agosto de 1859, ou seja, 164 anos atrás, Ashbel Green Simonton chegou ao Rio de Janeiro e começou ali a plantar o que nós conhecemos hoje como a Igreja Presbiteriana do Brasil. 164 anos atrás. Acabamos de passar por mais um mês de agosto e tivemos a celebração aí desses 164 anos da nossa denominação. E assim podemos e devemos nos perguntar, não só em relação à denominação, mas também em relação à nossa igreja local. Como vai a nossa igreja? Como saber responder a essa pergunta? Será que a Bíblia, será que Deus nos traz parâmetros objetivos na palavra de Deus para nos ajudar a responder essa pergunta? Sem dúvida alguma. Nós agradecemos ao Senhor porque há 164 anos, um missionário veio ao Brasil, tendo sido impulsionado pela pregação da palavra, outros fatores também. Ele quase acabou na Bolívia, mas na providência do Senhor, foi essa IPB que ele mesmo começou a construir a partir desse homem. E nós, obviamente, não devemos esse questionamento, como vai a nossa denominação, apenas a Simonton ou a outros que foram pioneiros nessa construção. Obviamente nós somos muito gratos a Deus pela vida desses homens, mas devemos responder isso principalmente a Deus mesmo. Deus nessa manhã está nos falando a respeito de como vai não só a IPB, mas principalmente a nossa igreja local, a Igreja Central de São Sebastião. E aqui eu queria trazer um pequeno contexto para vocês a respeito de crescimento de igreja. Essa é uma das maneiras de percebermos com os próprios olhos como vai a igreja. Talvez você olhe para a igreja e diga assim, a igreja está muito vazia, a igreja talvez esteja capengando. O que a igreja precisa para realmente parecer viva, parecer ativa, parecer uma igreja que está experimentando tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre a igreja? Agora, cuidado, porque na maior parte das igrejas por aí, eles seguem as seguintes orientações a respeito de crescimento da igreja, tá? A primeira questão colocada é se há programas especiais para seus filhos. Ou seja, igrejas acabam crescendo porque aquela igreja oferece programas especiais para seus filhos. Nós devemos cuidar dos filhos da aliança. Nós devemos entender quais são suas necessidades, sim. Afinal de contas, nós, inclusive, pela ordem das Escrituras, batizamos os nossos filhos. Mas o que significa isso de ter programas especiais para seus filhos? Nós veremos que não é necessariamente isso que traz para a igreja uma vida de fato e uma frutificação. 2, se a música é atraente e relevante para a cultura. Aí nós olhamos aqui para os nossos irmãos que nos auxiliam com a música e perguntamos, será que essa música ela tem sido atraente para a cultura?
Será que se não mudássemos um pouquinho a estrutura musical, outras pessoas aqui de São Sebastião não viriam para a igreja sendo atraídas por isso? Percebemos também que não é essa a maneira de atrairmos pessoas ou de ver a igreja crescendo. Terceiro, se a igreja é amigável e acolhedora, sem dúvida alguma nós devemos ter esse aspecto. Se visitantes vêm à igreja, eles precisam se sentir acolhidos. Se famílias estão chegando até nós, elas precisam entender que aqui é uma família da fé e que elas terão um espaço aqui, não se sentirão totalmente isoladas. Mas quando nós olhamos para ser amigável e acolhedora, nós vemos muitas igrejas fazendo algo que a Bíblia não ensina e que necessariamente não condiz então com essa ideia de crescimento a partir de Deus. E quarto, obviamente há outras características, mas eu me limito a essa quarta: se a pregação é relevante. E essa palavra é perigosa. Isto é, primeira coisa, se ela é curta. Hoje, a nova homilética, a nova teoria da pregação, ensina que os sermões devem ser no máximo de 25 minutos. Depois vocês têm que convencer o pastor Diogo a pregar apenas 25 minutos, então, se ele quiser ser de acordo com a nova homilética. Mas eu digo para vocês, graças a Deus ele não é, e ele não deve ouvir vocês quanto a isso. Porque, na verdade, a questão da pregação não diz respeito a tempo, e muito menos se ela fala sobre assuntos do dia a dia, ou seja, uma pregação psicologizada, ou uma pregação que pensa primeiro naquilo que diz respeito ao ouvinte e não necessariamente aquilo que agrada a Deus. É óbvio que a pregação deve dizer respeito ao ouvinte, deve fazer diferença em nossas vidas, mas é uma pregação que em primeiro lugar manifesta a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ou seja, quer seja um sermão de 25 minutos, ou de 1 hora, ou de até mais, o que de fato faz uma igreja crescer, não são essas coisas que nós vimos aqui, mas é aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito da vontade de Deus para o corpo de Cristo aqui na terra. Se você pegar essas características todas, você vai ver de fato muitas igrejas por aí, não necessariamente crescendo, e eu acho importante que nós façamos essa distinção dos verbos. Crescer não é o melhor termo. Nós podemos dizer que essas igrejas estão inchando. Os números estão lá. Você talvez passe por algumas igrejas que estão lotadas, abarrotadas, mas a pergunta é, não só para a nossa denominação ou para a nossa igreja local, mas em relação à igreja de uma maneira geral, como é que a igreja vai hoje, com o evangelho tendo chegado às nações, ao Brasil, depois de tanto tempo? Um artigo que fala sobre o crescimento da igreja traz a seguinte citação: as igrejas que mais crescem possuem pelo menos 3 características comuns: uso intenso de modernas ferramentas tecnológicas, tem pelo menos um, forte liderança pessoal e uma poderosa marca institucional. Vejam que, quando nós pegamos essas características, nós podemos nos concentrar nelas e nos tornarmos verdadeiramente uma empresa eclesiástica. Nos tornarmos, então, aquilo que segue o protocolo moderno ou contemporâneo de crescimento de igreja e fazer essa igreja aqui inchar. Não é esse o propósito de Deus para a igreja local, a igreja central, aqui em São Sebastião. Deus nos ensina, por meio de sua palavra, e nós veremos nesse texto mais especificamente de Atos capítulo 2, que o crescimento da igreja se dá pela fidelidade àquilo que Deus ensinou na sua palavra. E nós precisamos ser corajosos para fazer isso hoje. Eu trago aqui uma analogia, não é uma analogia muito
boa de se trazer. Eu trago com temor e tremor, mas eu acho que é importante para nos mostrar essa figura do que é um crescimento não necessariamente bom. Os irmãos já devem ter algum tipo de experiência com essa doença terrível que é o câncer. Ou você mesmo já teve, ou está passando por isso agora, ou alguém na família já teve. E a característica do câncer é essa, de crescimento. Só que as células crescem de forma desordenada. Quando alguém está com metástase, há crescimento, mas é um crescimento terrível. É um crescimento para a morte. É um crescimento que certamente nós não gostaríamos. Toda analogia tem seu limite. E nós entendemos então que para a igreja do Senhor, o único crescimento que importa é o crescimento que procede dele mesmo por meio da sua palavra. Então, mais uma vez, não precisamos de modernas ferramentas tecnológicas, não somos contra a tecnologia. Nós não precisamos necessariamente de forte liderança pessoal, mas sim daquilo que Deus determinou na sua palavra em relação à liderança na igreja. E também não precisamos de uma poderosa marca institucional, mas sim das marcas que Deus nos deu para a sua igreja. Então, a partir de Atos capítulo 2, nessas duas mensagens, nós veremos que a verdadeira igreja, ela cresce pela graça de Deus em primeiro lugar. É Deus quem dá o acréscimo. É Deus quem salva, continua salvando e salvará até o fim. A verdadeira igreja cresce pela graça de Deus. E é aquela que demonstra de forma mais consistente as marcas da igreja primitiva. A igreja primitiva está descrita aqui em Atos para nós. E aqui nós temos marcas maravilhosas que nos ensinam como ser igreja no século 21. Isso aqui não são marcas do primeiro século. Isso aqui não são marcas apenas da transição da igreja da antiga aliança para a nova. Isso aqui não são marcas do século 17 ou de qualquer outro século, o século da reforma protestante. Isso são marcas da igreja do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. E assim nós podemos nos perguntar mais uma vez, após 164 anos de existência da IPB aqui no Brasil, como essas marcas estão demonstradas em nossas igrejas locais. E se eu pergunto para vocês, quais são as mais comuns, conhecidas marcas da igreja, quais são as marcas que vêm à sua mente? Quando alguém lhe pergunta quais são as marcas da igreja, o que você responderia? Se você tem algum conhecimento da história da teologia reformada, você provavelmente diria assim, as 3 marcas da igreja, começa por 3, são a pregação da palavra fiel, a administração fiel também dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Essas são as 3 marcas comuns ou mais conhecidas a partir da reforma protestante. Não foi a reforma que criou, não foram os reformadores que inventaram, eles estão ali apenas resgatando algo que já existia desde a antiga aliança, passando pelos apóstolos, e que foram esquecidas durante aquele período ali, principalmente medieval. Então, naquele momento, os reformadores olharam para a igreja, eles estavam saindo de Roma. Você pode imaginar a confusão das pessoas querendo encontrar uma igreja. Eu não posso estar em Roma. Onde eu vou estar então? Na igreja anabatista, na igreja reformada da Alemanha, na igreja reformada da Inglaterra, na igreja reformada da Suíça. Como distinguir uma igreja verdadeira? E aí eles colocaram essas 3 distinções básicas: pregação da palavra, administração fiel dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Mas nessa manhã, meus irmãos, eu quero ir um pouco além. E não há contradição alguma com o que os reformadores ensinaram, mas eu quero trazer para vocês 3 outras marcas da igreja
que dizem mais respeito àquilo que nós cremos ou confessamos, de acordo com os nossos símbolos de fé. Percebam que elas não vão contradizer o que a Reforma diz, elas vão, na verdade, pegar o que a Reforma disse e aprimorar um pouco, ou mostrar que há uma outra maneira, uma outra forma de dizer o que são as marcas da igreja. Na seção 4, do capítulo 25 da nossa Confissão de Fé de Westminster, diz assim: a esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Percebam então que, se nós compararmos com o que os reformadores ensinavam, talvez a principal diferença aqui, ou acréscimo, seria a ideia da celebração do culto público. Mas a ideia é a mesma. E os reformadores jamais diriam que isso não é uma marca da igreja, pelo contrário. Só foi uma linguagem distinta para mostrar a importância de nós olharmos para, não os nossos símbolos de fé, ou para os escritos de Calvino apenas, mas principalmente para a palavra de Deus. E é isso que eu quero fazer com vocês nessas duas pregações. Nós olhamos para Atos capítulo 2, principalmente versículos 42 a 47, e nós vemos aqui as marcas da igreja no século 21, para que uma igreja experimente o que é ser agradável a Deus. Percebam que o crescimento da igreja é um resultado natural disso. E aqui nada mais estamos vendo a aplicação do buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas, e tudo mais vos será acrescentado. Nós precisamos desejar ver a igreja crescendo, sim. Nós desejamos ver pecadores se arrependendo e chegando à igreja e confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sim. Mas não de qualquer maneira, não a qualquer custo. Entendendo que pela graça de Deus, e se é pela graça, é de acordo com a palavra dele. Então nós veremos hoje as duas primeiras marcas aqui. Nesse texto são 4 marcas. Eu também escolhi fazer essa exposição porque essa semana teremos um estudo bíblico com a juventude da igreja sobre a marca do amor. E diz respeito ao que nós estudaremos aqui também nesse texto. Claro que ali eu vou explorar um pouco mais a temática. Então, leiamos mais uma vez Atos 2, a partir do versículo 42 até o 47, e percebam aí a primeira marca, então, para o crescimento verdadeiro e genuíno de uma igreja: a doutrina dos apóstolos. Atos 2, a partir do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós temos aqui a primeira marca, a doutrina dos apóstolos, e isso você vê principalmente no versículo 42. O versículo 42 traz as 4 marcas, e logo em seguida, no versículo 43, a ideia de prodígios e sinais. Isso tem a ver com a ideia da doutrina dos apóstolos, vocês verão como, tá?
Então vejam aí que no versículo 42, nós temos a estruturação, o Espírito Santo nos dá aqui as 4 marcas: doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós veremos que nesse texto, o termo partir o pão, ele tem 2 aspectos. Ele tem um aspecto sacramental. Hoje à noite, nós experimentaremos o partir do pão. O ministro da palavra e dos sacramentos, pastor Diogo, ele não só prega o evangelho, mas ele administra o evangelho também na mesa do Senhor. Então ele parte o pão, tá? Esse é o aspecto sacramental. Mas aqui o partir do pão também diz respeito à ideia de comunhão. Quando nós, por exemplo, nos reunimos e temos refeições juntos e temos essa celebração como irmãos em Cristo, ali também há partir de pão, não sacramental, obviamente, mas o compartilhar de refeições, o compartilhar daquilo que Deus tem nos dado enquanto sustento. Então hoje nós veremos a doutrina dos apóstolos e esse aspecto sacramental do partir do pão. E para vermos essa ideia da doutrina dos apóstolos, nós precisamos nos livrar de uma vez por todas daquilo que talvez tenha ficado na sua cabeça por um bom tempo, talvez ainda esteja aí. É aquela velha noção falsa de que doutrina divide a igreja. Você vai para uma igreja que busca crescimento, que busca expandir seus limites, e talvez uma das primeiras questões não vamos lidar com doutrina aqui, porque doutrina divide, e nós tratamos apenas daquilo que é comum a todos, o que é secundário nós não tratamos para não causar divisão. Ora, meus irmãos, não sei se vocês perceberam, mas nós acabamos de cantar que nós somos doutrinados por Cristo. E doutrina, meus irmãos, pode dividir sim, mas isso não torna a doutrina errada. Isso torna aqueles que estão lidando com a doutrina responsáveis pela maneira como eles lidam com a doutrina. Então o problema não é com a doutrina em si, mas talvez com aquele mestre, aquele presbítero, aquele líder que toma a doutrina e de maneira não sábia acaba transformando aquilo em divisão e não em crescimento. Uma igreja com doutrina é uma igreja com amor. Ter amor no meio do povo de Deus não significa sacrificar a verdade ou a doutrina no altar da unidade. É interessante essa citação. Às vezes a gente pensa assim, mas nós temos pensamentos diferentes em relação à teologia, e a Bíblia nos ensina a termos pensamentos unânimes, o máximo possível, temos unidade doutrinária e também de experiência sentimental, sem dúvida alguma. Mas uma coisa não exclui a outra, pelo contrário. O verdadeiro amor, ele se dá no meio da verdade. E se somos doutrinados por Cristo, nós entendemos que a doutrina, então, a partir de Deus, é central para tudo. Sem essa doutrina, nós não entendemos as outras marcas. Sem essa doutrina, nós não podemos nem conhecê-las de fato. E aqui eu queria citar para vocês, então, R.C. Sproul. Vocês devem conhecer o Sproul, ele já faleceu há algum tempo, e é muito conhecido por livros que escreveu, e nos ensina muito a respeito de doutrina. Ele diz assim: o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito é que nessa igreja, as pessoas cheias do Espírito não se afastam das Escrituras, nem procuram um substituto para ela, mas são conduzidas a ela, a fim de terem suas vidas espirituais enraizadas e alicerçadas na palavra de Deus. Uma igreja espiritual é uma igreja necessariamente doutrinária.
É uma igreja que preza pela doutrina que flui da palavra de Deus. E aqui a descrição é clara, é a doutrina dos apóstolos. Então quer dizer que nós não temos nada a ver com a doutrina do Antigo Testamento, então? É só a doutrina a partir de Cristo e dos apóstolos que nos importa? É claro que não. É por isso que aqui, obviamente, desse púlpito, essa igreja precisa ouvir e ser ensinada a partir de todo o conselho de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Qual é então a ideia da doutrina dos apóstolos? É simplesmente a doutrina do Velho Testamento. E entendam, meus irmãos, tudo o que nós temos no Novo Testamento já estava no Velho Testamento. Essa é, inclusive, esse é um princípio fundamental para entendermos o que nós estamos estudando aqui na classe dos adultos, em relação a Israel, a partir do que Jesus ensinou. Tudo o que está no Novo Testamento já estava no Antigo Testamento. A diferença agora é que essa doutrina da antiga aliança, a doutrina do povo de Deus, ela é aplicada na nova aliança, sim, de formas distintas. Jesus Cristo já veio, as sombras se foram. Nós temos agora a igreja continuando juntamente com a sua doutrina, e a doutrina dos apóstolos é essa transição. São os apóstolos tomando a doutrina da antiga aliança e agora aplicando-a aos membros da igreja na nova aliança. Basta você ver o que aconteceu em Atos 2, nos versículos anteriores. Qual é a pregação de Pedro? Ele se baseia em quê? Numa profecia de Joel. Ele pega a antiga aliança, ele pega um texto da antiga aliança, ele expõe, ele explica, ele aplica aquele texto. E aqui nós vemos, ao longo de Atos, ao longo de toda a nova aliança, exatamente isso acontecendo. Os apóstolos tomando o que era já da antiga aliança e aplicando agora nessa nova realidade, a realidade da nova aliança. E aí a era dos apóstolos termina. A doutrina dos apóstolos, ela tem um tempo específico. Nós não temos mais apóstolos hoje. Os apóstolos tiveram seu propósito. E um dos propósitos foi exatamente deixar para nós tudo o que nós precisamos saber em relação à salvação, crescimento de igreja e tantas outras coisas que dizem respeito à vontade de Deus para o corpo de Cristo até a volta do Senhor. É por isso, meus irmãos, que o versículo 43 é importantíssimo. E nós não temos tempo de tratar muito dele agora. Creio que é importante que tratemos em detalhes em outro momento. Mas o versículo 43, complementando essa ideia da doutrina dos apóstolos, diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sinais e prodígios eram feitos. E o que eu posso dizer hoje, sem adentrar muito nessa questão, é que esses sinais e prodígios, eles também tiveram o seu propósito e o seu tempo determinado na era apostólica. Sinais e prodígios se manifestaram em outros momentos na história da redenção, mas eles tiveram o seu momento derradeiro ali, quando os apóstolos então estavam trazendo doutrina, a partir da palavra de Deus conhecida, que era a antiga aliança, e esses sinais e prodígios eram como credenciais apostólicos, dizendo: esses homens são verdadeiros e principalmente a mensagem que eles trazem é verdadeira. Uma vez que essa mensagem é completa, uma vez que essa mensagem ela se culmina na última revelação, o livro de Apocalipse, nós não temos mais necessidade de sinais e prodígios. Eles se encerram com a finalização da palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos está completa. Os livros apostólicos estão completos. Sinais e prodígios deixam de existir. É um aspecto transicional. Do que uma igreja precisa então para continuar crescendo?
não é de sinais e prodígios falsos, não é de qualquer outra coisa que nós vimos aqui já e que estão por aí à torto e à direito, mas é da doutrina que procede da palavra de Deus. E aqui nós vemos a importância, meus irmãos, dos credos, das confissões, dos catecismos, que são escritos de homens, sem dúvida alguma, mas são escritos baseados na palavra de Deus. Não é por acaso que no culto solene aqui, nós recitamos esses credos, esses catecismos, essas confissões, fazem parte da nossa herança, e eles dizem respeito à doutrina, que não é apenas norteadora para as nossas vidas, mas que nos trazem o alimento necessário para as nossas vidas. A Igreja Central de São Sebastião não precisa de nada mais do que a doutrina dos apóstolos para continuar crescendo. E assim, essa doutrina dos apóstolos, ela é complementada, como nós veremos hoje, na segunda marca, que é o partir do pão. Aí no versículo 42, nós temos isso, o partir do pão e o aspecto sacramental dele. Tá? Nós sabemos que há apenas 2 sacramentos. No seu confronto de fé ou apologético com um católico romano, evangelizando esse católico romano, você pode usar essa ferramenta. Para um católico romano existem 7 sacramentos. Isso não procede das Escrituras. O que procede das Escrituras são 2 sacramentos ou 2 ordenanças mais específicas. As ordenanças são mais amplas. Mas Jesus Cristo instituiu para nós, partindo da antiga aliança, percebam, esses 2 sacramentos eles já estavam na antiga aliança. E eles passam agora pela transição apostólica e chegam até nós como aquilo que nós conhecemos, a ceia do Senhor, ou a mesa do Senhor, e o santo batismo. Nós temos recitado perguntas do catecismo de Heidelberg sobre o batismo. Sacramento maravilhoso e fundamental para as nossas vidas. E assim eu queria que vocês vissem agora Atos 2, versículo 41. Atos 2, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, essas pessoas que aqui estavam ouvindo a Pedro, elas eram em sua grande maioria judeus. Há uma certa confusão aqui quando entendemos lá no início do capítulo 2 de Atos, que ali Pedro estava pregando e tanto é que os apóstolos eles acabam falando em línguas conhecidas que representavam as nações, mas é porque ali naquele momento, os judeus que estavam dispersos nessas nações, eles vieram para Jerusalém por conta da festa de Pentecostes, por isso aqui é chamado de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce mais profusamente sobre a igreja, e ali reunidos então, eles ouvem um sermão a respeito do Messias. Olha, o Messias já veio, olha, ele foi crucificado por vocês, olha, a profecia de Joel está se cumprindo agora. Os sinais e prodígios que ele previu vão acontecer, para certificar a palavra de Deus e os seus pregadores. Prestem atenção, o sermão é tão contundente, que o texto diz que o coração deles foi atingido. E eles perguntam, então o que faremos agora? E aí Pedro fala, arrependei-vos e sejam batizados. Se a maioria daqueles homens e mulheres ali presentes eram de origem judaica, mesmo em outras nações, eles já eram circuncidados. Eles já tinham o sinal da aliança, da antiga aliança. Mas Pedro fala agora, recebam, em outras palavras, recebam o sinal da aliança, da nova aliança.
Sejam batizados. E ali, quase 3.000 pessoas receberam o sinal das águas. O sinal da aliança, da antiga aliança, não fazia mais sentido. Ele é agora substituído, é o mesmo sinal, representa a mesma coisa, mas ele é substituído por água. Percebam, a circuncisão manifestava sangue, derramamento de sangue, não mais, porque Cristo já veio, agora é água. E, como nós veremos, e outros textos mostram isso, como é pela graça de Deus e sempre foi, a necessidade de água não é tanta assim. A palavra de Deus não só nos ensina o batismo daqueles que creem, mas também daqueles que são filhos dos que creem. Se você olha para o versículo 39, Atos 2:39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus, nosso Deus chamar. É para aqueles que estão longe, eles ouvem o Evangelho, independentemente da idade deles, eles vêm, professam a fé, são batizados, e para esses pequeninos aqui, filhos da promessa, a promessa é para eles, eles recebem o sinal da aliança, assim como um bebezinho recebia o sinal da aliança lá na circuncisão. O santo batismo, agora com água, continua representando para nós a graça de Deus na salvação, e por isso nós não precisamos mergulhar um bebezinho e nem mesmo um adulto. Pouca água, pingos de água, manifestam o agir do Espírito Santo, de acordo com a sua soberania, na salvação de alguém. E é interessante porque nós geralmente tratamos o batismo que acontece numa igreja presbiteriana como aspersão. Mas não é o melhor termo. O melhor termo, depois vocês podem ver isso inclusive nos nossos símbolos de fé, é efusão. Deixa eu explicar. É porque a aspersão, e isso pode acontecer, procede da antiga aliança e acontecia certamente na nova aliança, e é como eu creio que aqui aconteceu. Essas quase 3.000 pessoas foram aspergidas com água por Pedro e pelos outros apóstolos. Isso é aspersão. A igreja cresce tanto, tem tantos novos membros chegando, que o ministro da palavra e dos sacramentos, ele vai aspergir água sobre aquele povo. Eles estão sendo batizados. A efusão, então, é quando nós pegamos um pouquinho de água nas mãos ou em alguma recipiente e derramamos aquela água na cabeça de um infante ou na cabeça de um adulto que professa a fé. É geralmente o que nós vemos na pia batismal. Mas nós não estamos aqui simplesmente para tratar do modo ou do método do batismo. O que nós estamos mostrando é que tanto o batismo, demonstrando a graça de Deus por meio do Evangelho, como a ceia do Senhor, são fundamentais para o crescimento da igreja. Ou seja, mais uma vez, o que a Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião precisa para a sua fidelidade a Deus e para que Deus abençoe essa igreja, é a fidelidade aos meios de graça. A doutrina dos apóstolos e os sacramentos de acordo com a palavra de Deus. O partir do pão. O partir do pão, então, infelizmente, em muitas outras igrejas, é feito de maneira errada. E nós temos dois extremos à época da Reforma Protestante, e esses extremos, eles encontram alguns desvios ainda no meio do povo de Deus hoje. E nos perguntamos, como temos realizado isso? Os dois extremos, vocês sabem, no catolicismo romano, que existe até hoje, a transubstanciação, quando de uma maneira mágica e obviamente errada, não bíblica, o padre falando algumas palavras transforma aquela hóstia
no corpo de Cristo. Isso é falso. É uma das mais terríveis heresias dentro do catolicismo romano. O problema é que nós olhamos para a reforma protestante e nós encontramos alguém como Lutero. E a igreja luterana hoje que ainda pratica a chamada consubstanciação. Lutero quis se desvencilhar da transubstanciação, mas ele parou na consubstanciação quando ele dizia então que verdadeiramente ali no pão e no vinho estavam o corpo de Cristo e o sangue dele, por cima, por baixo, junto, por isso uma consubstanciação, uma substância junta. Lutero obviamente estava errado, assim como todo o luteranismo hoje. Lutero e Zwinglio, um outro reformador, se encontraram num colóquio, num debate, para acertar algumas posições. Havia 13 discussões, eles resolveram 12. A 13ª dizia respeito ao partir do pão. Lutero saiu dali sem apertar a mão de Zwinglio, porque ele não foi convencido. O problema é que Zwinglio ensinava apenas o memorial. O pão e o vinho continuam pão e vinho, nós cremos nisso, mas é apenas um memorial. Não passa disso. E nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque hoje à noite nós entendemos pela palavra de Deus que o que acontece aqui é mais do que um mero memorial. A presença de Cristo é real nos sacramentos. O pão continua pão, o vinho continua vinho, mas Cristo está ali, presente, nos alimentando, sendo o próprio a nos entregar aquilo que Ele mesmo é, o nosso pão, o nosso alimento, o saciar da nossa sede. É disso que a Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião precisa, para continuar sendo abençoada por Deus e abençoando a muitos. É disso que o povo aqui, ou de qualquer outro lugar que vierem, precisam. Da doutrina dos apóstolos e dos sacramentos. É por isso que precisamos orar cada vez mais pelo ministro da palavra e dos sacramentos aqui colocado, para que por meio dele, dos presbíteros, dos diáconos, de todos os membros, essa igreja consiga responder hoje, depois de 164 anos de IPB no Brasil, em pleno século 21, nós simplesmente pregamos a palavra com fidelidade e continuamos a aplicar fielmente os sacramentos que Deus instituiu por meio de Jesus Cristo. No próximo sermão nós continuaremos vendo as outras marcas, sem dúvida alguma, aquilo que está aqui em Atos 2. Eu queria concluir com uma citação de Mark Dever. Mark Dever escreveu um livro sobre outras marcas da igreja. Ele é um pastor batista. O livro pode ser lido, sem dúvida alguma, mas com alguns cuidados. Afinal de contas, nós e os batistas não concordamos muito com a forma do batismo e até com o batismo infantil. Mas Mark Dever escreve assim: enquanto o crescimento numérico for o primeiro indicador de saúde da igreja, a verdade será comprometida. Em vez disso, as igrejas precisam começar novamente a medir o sucesso, não em termos de número, mas em termos da fidelidade às Escrituras. Não olhemos para a nossa igreja e entendamos que, por causa de um número pequeno ou grande, a bênção de Deus está aqui ou não. Mas olhemos para a nossa igreja e nos perguntemos: quanto temos sido fiéis às marcas que Deus nos deixou na sua palavra? Lembrando que essas marcas apontam principalmente para Cristo. A doutrina dos apóstolos, os sacramentos, apontam para Cristo, para a sua obra, para a sua vida. E é Cristo que continua dando vida e fruto à igreja. Que Ele assim nos ajude a ser fiéis. Vamos orar.